Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui num outro lugar diferente, que é a minha casa, para fazer o nosso episódio do podcast Reflexo. Depois que eu tive a Bela, as saídas ficaram mais limitadas, né? E hoje a gente tá fazendo ele aqui para ficar pertinho dela e pra gente conseguir fazer também. Eu tô com uma pessoa muito especial, que é a Vitória Michelin, que veio gravar comigo esse primeiro aqui em casa, né? Te apresenta, Vivi, pessoal. Então, eu sou a Vitória Michelin, eu sou cirurgia geral, especializando em mastologia, uma pessoa apaixonada pela saúde da mulher e pela mulherada em geral, assim. E vai ter muito a acrescentar num assunto super em alta que a gente tem, né? Que é a terapia de reposição hormonal em mulheres de climatério, que estão entrando nessa fase de climatério e menopausa. Então tem algumas novidades, é um assunto antigo, mas que tá muito em alta, né? Muito, nossa. Isso e tem aí. várias coisas polêmicas, mas muita coisa, sabe, que dá pra gente melhorar os tratamentos, melhorar a vida da mulher, vai ser bem legal. Isso aí, bem-vinda! Obrigada! Vamos começar explicando o que é menopausa, né? Como é Vamos. que eu sei que eu tô na menopausa, que eu tô no climatério, o que é isso? Então, a menopausa, que a gente acaba usando de termo, ela é uma data, né? Ela é o dia da última menstruação da mulher. O que é esse período que a gente chama é o climatério. Ele é um pouco antes da menopausa e se segue ali nos anos após. O que é isso? É quando o nosso ovário, ele para de produzir os hormônios. Não para assim, do nada, né? Ele começa a se alterar, então ele começa a produzir menos, a gente começa com alguns sintominhas leves, tipo assim, distúrbios de sono, não consigo dormir mais que nem antes, a minha memória às vezes fica afetada, questões da pele, tu nota a pele seca. O ovário, como todo corpo envelhece, né? Como Então ele todo vai corpo. parando de ter aquela capacidade de produzir o hormônio, né? E diferente dos homens, os homens eles produzem esse hormônio, produzem os espermatozoides até quase o final da vida, né? A mulher, a gente já nasce com o número certo. Então, a gente já meio que tem é predestinadas a tal idade não ter mais Falar nisso, tem alguma idade, assim, é normal que a mulher entre na menopausa de tal e tal idade? Não. O mais comum é dos 40 aos 45 anos. Esse, assim, é o que a gente mais vê, até a gente tá numa fase, assim, que parece estar antecipando um pouco a menopausa, sabe? Mais cedo, Mais cedo, né? Eu acho que tem muito a ver com os hábitos, né, das mulheres de hoje em dia. A gente mudou muito os nossos hábitos comparado às nossas avós. Vida urbana, Exato. alimentação, esse tipo de coisa, Álcool, né? consumo de álcool, cigarro. tabagismo, exato. Então, assim, mas é mais ou menos nessa idade, até os 50 anos. E é muito difícil tu se dar conta. Muitas mulheres ficam, às vezes 3 meses, 4 meses, até então vir a menopausa, que é a última menstruação. E a mulher começa, geralmente, eu noto, falhando a menstruação, né? Então ela começa a ficar mais espaçada. Então aí tu já pode dizer que tá no climatério. Climatério, exato, isso aí. Então, aí quando que a gente vai dizer a menopausa? Ficou tanto tempo sem menstruar? 1 ano. 1 ano. É 1 ano, Da exato. última menstruação. Da última menstruação. Aí, enfim. Existe esse número. Exato, exato. Tem muitas mulheres que usam anticoncepcional até o final, né, contínuo, ou tem DIU de Mirena, então elas não têm noção de quando é essa data, tá? Pra terapia hormonal, é uma coisa que é importante, mas é muito mais importante ser no climatério, ou seja, ela já ter esses sintomas. Porque a terapia hormonal, então, é uma reposição desses hormônios, né? Que são usadas de várias formas. Pode ser adesivo, pode ser creme, pode ser intravaginal, pode ser via oral. E esses hormônios, eles são usados... eles têm que começar numa certa data. Então, eles têm que começar... Quando a mulher começa com esses sintomas, até no máximo uns 10 anos, entende? Lá no climatério, então já posso Já começar. pode começar, claro. Quando ela começa a apresentar esses sintomas, seria o momento ideal de tu começar a fazer a terapia hormonal. Exato. Entendi. Porque às vezes a gente vê, né, a maioria das pacientes que eu tenho nessa fase da vida não fazem terapia de reposição hormonal, né? Tem alguma resistência, até do ponto de vista da medicina, sobre repor, né?
E aí elas ficam sofrendo com aqueles sintomas, elas né, até trazem para mim essas questões, como é que eu faço para melhorar esse meu calor, né, essa sensação de cansaço, enfim, porque não tem ainda bem estabelecido, tá, vamos usar, não vamos usar, vai ser assim. Então elas ficam, parece, nesse submundo dos sintomas sem tratamentos, e é uma coisa que gera muito sofrimento, né? É muito ruim, porque, bom, tem uma das maiores indicações de fazer terapia hormonal, por exemplo, é quando tu tem uma disfunção ovariana, né, ou tu precisa fazer uma ovarectomia, enfim, que é tirar os ovários. Então ali, antes de tu começar a se acostumar com os sintomas, tu já, pum, tá na menopausa. E isso é muito ruim. Então, isso as pessoas têm muito... A gente ainda tem muito medo de usar os hormônios a favor. Poxa, a gente fica expostas aos hormônios até os 40 e poucos anos, entendeu? A gente é expostas a isso. Uma coisa que agora eu pensei, a reposição, então, ela é feita na mesma dose que uma mulher produz? Não tem como a gente fazer essa dosagem. Isso é uma das coisas também bem difíceis, né? De fazer essa dosagem. A gente tem uma noção, mas assim, eu, por exemplo, nunca fiz um exame pra ver quanto hormônio produz, entendeu? E é vai uma fazer coisa que lá quando já não estiver produzindo. Exato. Então, a gente não sabe quanto hormônio a gente produz na nossa vida. Então, na verdade, é mais importante a melhora dos sintomas que a paciente sente, conforme a dose. Então, tu vai começando aos poucos, muitas vezes de um jeito, assim, não via oral, né? Que via oral tem toda uma metabolização hepática, então tem muito mais riscos do que teria, por exemplo, um adesivo, sim, ou gel. um creme, um gel, exato. Então, assim, tu vai aos poucos, né? E vai aumentando. O que é o problema? A gente tem pouco conhecimento e muito medo, porque tem aquele, meu Deus, tem risco, tem muito risco. Tem risco. E qual que é o grande medo, assim, Vi? Por que a gente vê essa resistência, tu acha, em ainda prescrever essa medicação? Eu acho que o principal são as questões cardiovasculares, né? A gente sabe que estrogênio aumenta as chances da gente ter uma embolia, né? Ter uma trombose, ter uma embolia pulmonar, ter AVC ou infarto. O que acontece? Quando a gente tem estudos que mostram que quando tu tá nesse início e tu mantém os teus níveis de hormônio, é como se tu fizesse até uma proteção dessa questão cardiovascular. Diferente de tu ter lá seus 70 anos, então tu já tá no mínimo ali uns 20 anos na menopausa. Não produz mais nada. Entende? E aí tu vem com uma bomba de hormônio, poxa, teu organismo não vai entender o que é isso, sim. entendeu? Aí os riscos podem ser maiores, claro, né? Exato. Então tem um momento certo de tu procurar. Melhor, né? Um momento ideal para se começar e depois o risco seria um pouco mais aumentado. Exato. Então não pode perder tempo, né? Não pode perder tempo, sabe? E é uma coisa assim, tu tem que ter as informações certas, confiar no profissional que tá fazendo essa terapia contigo. Além disso também, fazer os exames, sabe? Ter um acompanhamento legal com isso. Eu tenho medo, eu tenho um histórico familiar de câncer de mama. Que é uma das coisas também que, né, super assusta. Bom, histórico familiar, até aquelas mutações genéticas, hoje em dia não é mais uma contraindicação absoluta, entende? Tu pode fazer. O que é? Não, eu tenho um histórico de câncer de mama, ou seja, eu tive um câncer de mama, eu fiz um tratamento para câncer de mama. Sim, ou eu tive eu tive uma lesão precursora, que a gente chama, né? Não, então... Sim, tu já não vai fazer. Vão ser raras as indicações e para algumas coisas de curto tempo, sabe? Por exemplo, para pele, né? Essas coisas que a gente sabe que melhora muito. Isso, sim, isso vai ter essa indicação, mas não vai ser por um longo tempo, não vai ser via oral, né? E outra, tu tem que fazer os exames, fazer mamografia anual. Toda mulher, a partir dos 40, tem que fazer, gente. Cada vez mais cedo a gente vê mulheres jovens com essa doença, que é justamente o que a gente falou no início, que é os hábitos. De vida. Os hábitos que Filhos mais tarde também, né? Às vezes nem tem. Às vezes não tem. Não amamenta, porque é difícil amamentar, né? A vida da mulher... A vida da mulher moderna não permite que ela fique, tipo assim, livre demanda. É difícil. Sim, tudo né? isso influencia, né? Influencia. A gente sabe que influencia a longo prazo na incidência, né? Porque uma coisa muito interessante, a glândula da mulher, ela só se desenvolve completamente quando ela amamenta. Mesmo? A glândula tá
imatura até que a mulher tenha até filho que a sem mulher amamente. amamente. Então, assim, isso é um fator de proteção para câncer de mama, né? Sim. Porque, ou seja, a gente... É igual aquela coisa que a gente sabe muito do endométrio, que usa terapia hormonal contínua, né? O anticoncepcional, diminui as chances de tu ter câncer de endométrio. Por quê? Porque não fica com aquela prolifera, né? Não fica mudando as células. E aí Sim, porque a pílula ela dá uma dosagem hormonal constante, né? Então o ovário ele não faz aquele efeito cíclico da mulher que tá sem, né? Que ele sobe, desce a quantidade de hormônio até a mulher ovular, enfim, entrar em período fértil. E são células jovens que se proliferam e podem causar câncer. Então a célula da mama é uma célula jovem, né? Se ela não... mulher... é muito interessante, bem legal. Bem interessante. Mastologia. E falando em pele, né? Sim. Então, eu tenho muitas pacientes nessa fase da vida, né? Tanto no climatério como na menopausa já instalada mesmo, né? E a gente vê que a pele é diferente, né? A mulher... Tem alguns estudos que mostram que a mulher, ela perde nos primeiros 5 anos, os primeiros anos ali da menopausa, cerca de 30% do colágeno de toda a pele, né? Isso a gente tá falando de rosto e corpo. Junto com isso, ontem eu tava falando sobre isso com uma paciente, envelhece o cabelo, envelhece a unha, envelhece o ovário. Cartilagens. Todo o nosso corpo envelhece, gente. O lábio, né? Ontem foi por isso que eu falei com a paciente, ela disse, meu lábio parece que envelheceu. Eu disse, não parece, ele envelheceu junto, né? A gente acha que... Não, é tudo junto. Então, na mulher, quando ela entra nesse período, ela sente uma diferença brutal, né, na pele. Parece que ela envelheceu 20 anos em 5, né? Elas falam isso, né? E desde muito cedo eu comecei a pesquisar sobre o assunto, já há pelo menos uns 5 anos que eu tô na dermatologia. Eu costumo fazer essa reposição na pele, né, na paciente com um hormônio feminino, estradiol, e a mulher, geralmente, ela diz assim, meu Deus, era só fazer isso, né, como a minha pele modificou, como ela tá mais viva, né, então, queria que tu falasse um pouco isso, a gente sabe que tem essa possibilidade de se usar de forma na pele, né, mas tem diferença? Tem diferença. Tanto que é um dos jeitos que é mais, assim, vamos por, mais divulgado, sabe? Mais abrange o público feminino. Porque tu não precisa, às vezes, usar por um tempo prolongado, né? Tu usa ali por algum tempo, algum período de tempo, pode ir fazendo várias vezes durante essa fase do climatério. É muito interessante que quando as pessoas fazem procedimentos também de colágeno, né? De estimular o colágeno. Poxa, é o que tu falou, a gente perde nessa época. Então, por que a gente não repõe ele de outras formas também, né? Já que a gente já tá fazendo o procedimento, acrescentar mais um hormônio ali na pele, isso vai aumentar muito as chances daquele procedimento dar mais certo, né? Com certeza. E o legal de usar por via na pele, né, que a gente chama de tópico, é que ele não tem esses... Com a mesma intensidade, não se tem aquela circulação toda do hormônio, então não se tem tantos efeitos colaterais, né? Aliás, eu não sei, a última vez que eu dei uma pesquisada sobre isso, não se tinha bem quanto que vai por vias, a gente sabe que um pouco vai, né? Por via sistêmica, né, mas assim, é uma dose muito menor, claro, de ação local, então tu vai passar lá um creme, como eu dou para as minhas pacientes, eu gosto de fazer manipulação. Então eu dou um creme à noite, lá com um hormônio para ela, junto com as outras coisas que ela usa, com ácido hialurônico, com lá o hidratante, enfim, né? Ótimo. E ela não tá correndo riscos, né? Enfim, tá resolvendo uma questão, que é o rosto, e ajuda muito, nossa, como ajuda. Não, e tem pesquisas que mostram que tu usando no início, assim, do climatério, até o ácido hialurônico da nossa pele aumenta. Com certeza. Com o uso do... Melhorando a hidratação, né? Melhora a hidratação. A terapia de reposição hormonal, ela tem isso, né? Ela pode aumentar, inclusive, ajudar a não perder e aumentar a espessura dérmica, né? Então, não fazer aquela murchada que as pacientes dizem, parece que eu murchei, né? Quando entrou na menopausa. E melhora a hidratação também. Muito. Outra coisa que eu lembrei agora, também pode ser usado nos cabelos, né? Que cabelo envelhece também. E tem algumas preparações de uso capilar, né? Porque o cabelo também sofre com a perda hormonal. E afina e cai, né? Então, é mais uma possibilidade.
E Vi, tem contraindicação, assim, formal? Como é que é? Tem. Tu falou do câncer de mama. As principais contraindicações, então, são histórico pessoal de trombose, embolia, qualquer problema Evento cardiovascular, isso, e cerebral, tá? Esses eventos, assim, porque é uma pessoa que já tem uma certa predisposição. Então, né? Histórico pessoal, se eu tive. Pessoal, exato. E histórico de pessoal também de câncer de mama ou de lesões precursoras, também é uma contraindicação. Problemas hepáticos de fígado também é uma contraindicação por causa da metabolização do via oral. Usar por um tempo com acompanhamento, né? Ou via vaginal, porque tem algum sintoma de dispareunia, que é aquela dor ao ter relação, ou na pele. Bom, se tu vai acompanhada, esses são, como tu disse, sabe? São tipos de aplicação que diminuem essa passagem no fígado, sabe? Sim, com certeza. Então, o que eu acho que é importante? É a pessoa que tem os sintomas procurar uma ajuda e fazer bem certinho o tratamento, sabe? Não usar como se fosse um creme sem hormônio. Porque é diferente, né? É diferente, claro. E chama gel transdérmico, né? A gente vai ter um podcast com a Dai, que é farmacêutica, especialista nisso também. E a gente vai falar também sobre isso. Mas existe um gel que ele tem uma absorção, assim, super eficaz, né? Que se usa em áreas sem pelos, né? Então, as pessoas acham que é só um creminho, não é, né? Um creme com hormônio, né? Por isso tem que se cuidar quem manipula, onde manipula o médico que prescreve, não é bem assim. Um gel de hormônio pode ser uma cápsula, né? Se a gente, dependendo do que colocar ali dentro, a absorção é muito intensa, né? Isso é uma das coisas que também é muito falado numa atualização que saiu esse ano, que é sobre a manipulação disso, né? Eles, óbvio, eles batem muito o martelo de que tem que ter confiança onde tu tá fazendo, né? Sim. Onde tu tá produzindo, onde tu tá fazendo aquela medicação que tu vai usar. Como tudo, né? Sim. Alimentação, tudo que a gente põe pra dentro a gente tem que cuidar. Alimentação, desde até coisas que a gente pensa, né? A gente tem que às vezes filtrar, então é verdade. Um remédio é super importante tu ter confiança no teu médico e ter confiança onde tu tá comprando. Onde tá fazendo. Com certeza. Envie, e sobre a reposição androgênica. Androgênica a gente chama o testosterona, né? Que hoje muita gente está fazendo, né? Muita gente está querendo, né? Muitas mulheres buscam fazer reposição androgênica com testosterona. E eu vejo muitas pacientes usando ele nesse gel transdérmico com prescrição, né? Para melhora de desempenho, melhora de ganho de massa magra, mas existe toda uma coisa atrás disso, né? Uma indicação correta, dose, porque isso também afeta a mulher no pós-menopausa, né? Claro. Explica para nós, assim, como é que é essa questão do testosterona. Isso é bem polêmico, né? O que acontece? A medicina, ela é muito baseada em evidências. Então, como tudo que é novo, a gente ainda não tem evidências. Então, muita coisa muda e muita coisa a gente acaba acrescentando. Coisas que a gente achava que nunca, né? Que era uma verdade absoluta, depois... Caiu por si, caiu por terra. Muda, né? Muda. Então, hoje, o que acontece? A testosterona, ela ajuda muito... É muito indicada na parte mais sexual da mulher, sabe? Naquela falta de vontade, nesses sintomas de libido, lubrificação. Isso. Então, que a mulher menopausa passa por esses sintomas. De forma intensa, né? Exato. Então, para essas pacientes, ele tem uma aprovação, uma aceitação maior, né? E aí a gente tá vendo que a gente tá usando para outros fins. Que até o hormônio feminino para essas mulheres também ajuda, né? Na menopausa a gente acumula gordura na pior parte do nosso corpo, que é na barriga. Né? Sim. Ninguém quer acumular a gordura na barriga. Sim, sempre ali. Então, além de tu fazer o uso do hormônio feminino, a testosterona ainda aumenta a tua performance. Então, tu vai diminuir essa gordura e conseguir ainda, né, ir lá na academia e fazer uns exercícios melhores. Ter mais desempenho. Mas isso tem que ter bastante cuidado. Esse eu acho que é um fator, assim, que é mais... Até porque pouquíssimas pessoas sabem fazer o uso, né? E não tem uma coisa que tu lê, assim, é um artigo, uma coisa que te deixa... não, agora eu estou tranquila de fazer essa reposição. Não, vai muito da paciente querer, do médico acompanhar, sabe? Pode trazer muitos benefícios? Pode, verdade.
Sim, que não... a forma de usar, né? A pessoa vai acabar escolhendo. Enfim, eu quero usar pra isso, pra aquilo, mas que seja de uma forma consciente, né? Porque a gente vê que hoje tem, se tu usa, então, é bom pra ti, vou usar também. Isso. Então, hormônio não é brincadeira, né? Ele tem que ser bem dosado, bem indicado, bem acompanhado, né, Vi? Tem que fazer um acompanhamento de dosagens, enfim. Mas não precisa, eu acho que a gente pode tirar um pouco daquele medo que a gente tem, sabe? Sim. Eu acho que tem muito benefício, né? Tem muito benefício, gente. A gente vive muitos anos com ele, né? Então, assim, talvez essa questão de prolongar, uma vez mulheres com 30 anos já estavam velhas, já não tinham mais filhos, né? Sim. Hoje em dia, gente, 40, 50 anos, tá bombando. Tendo filhos. Tendo filhos. Tem mulheres 40 e poucos anos tendo filhos. Então, a gente não precisa envelhecer tão cedo quanto o nosso corpo, né? A medicina tá aí pra justamente isso, pra gente prolongar a qualidade de vida. E eles estão aí pra ajudar, né? Porque, realmente, assim, os sintomas são muito marcantes, né, na mulher. E as possibilidades de tratamento não são tantas, né? É repor, né? E acompanhar. Exato, porque daí uma coisa que um hormônio faz, às vezes a pessoa tem que tomar outros 10 remédios, né? Pra compensar. Que também tem os efeitos colaterais, que também tem seus riscos. É verdade. Isso aí. Então é sobre isso, né, Vi? Amei. Obrigada pelo convite. A gente quer deixar esse assunto aí pra que todo mundo pense. Né, veja onde que entraria na sua vida, aonde que entraria na vida daquela pessoa que conhece, que tá passando por isso. A gente sempre tem, né, mãe, tia, amiga, alguém que a gente sabe que tá sofrendo com os sintomas dessa fase. Então, pode encaminhar nosso vídeo. A gente vai responder algumas perguntas futuramente também. Se tiver dúvidas, pode mandar ali no nosso podcast, que a Vitória é um amor, vai responder certamente. Amei, amiga, foi muito legal. Bom. Obrigada, que seja o primeiro de muitos. Tomara. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui e até o próximo.